Boa noite a todos que estão aqui presentes. Primeiramente, quero agradecer cada um de vocês que está aqui nessa palestra. Essa palestra se chama Neuroemotion, como vocês podem ver aí nessa apresentação que eu coloquei aqui. Mas eu quero abordar para vocês por que o objetivo dessa palestra. Em primeiro lugar, eu quero contar para vocês que essa é a primeira palestra do ano. Vão ser 12 palestras, uma vez por mês eu vou vir até vocês, nós vamos tratar sobre um tema, seja sobre psiconeuroimunologia, seja sobre neuropsicanálise, neurociência, vão ser temas diversos de palestra mesmo. Passado o gelo na barriga, eu vou falar para vocês sobre essa palestra. Vou começar com o objetivo dessa palestra. É explicar saúde de uma forma acessível, onde todos consigam compreender, conectar a ciência e a experiência clínica que eu tenho como biomédica, discutir os limites, o potencial das práticas integrativas, defender ética, responsabilidade profissional. Começando tudo isso, eu gostaria de dizer para vocês, me apresentar formalmente. Eu sou Karina Razzullo, eu tenho 40 anos, eu sou biomédica e também sou psicanalista. As minhas especializações são as mais diversas. Quem assistiu hoje meu bate-papo na rádio, eu tenho múltiplas especialidades. E isso só foi feito para que construísse, fosse uma construção desse conhecimento que eu tenho hoje e que eu quero transmitir para vocês, porque quando a gente guarda a informação só para a gente, essa informação ela se perde, assim como as coisas se perderam durante muito tempo, né, na sociedade que a gente vive. As coisas vão se perdendo, vão sendo esquecidas. Então, o objetivo é compartilhar com vocês essas informações. Eu quero começar falando com vocês sobre o sistema imunológico. Mas antes disso, eu quero muito falar uma coisa. Nós temos dentro da Organização Mundial da Saúde um conceito do que é saúde. Doença é ausência de saúde, isso é um consenso entre todos. Mas a saúde, ela vai além do que só não ter doença. Você ter saúde hoje significa que você precisa ter saúde emocional, você precisa ter saúde fisiológica, o nosso corpo, você precisa ter saúde profissional, você precisa ter saúde familiar e você precisa ter saúde espiritual. Quando a gente fala de saúde espiritual, isso é um tabu mesmo, conforme a gente fala dentro da sociedade, porque as pessoas acham que isso tem a ver com religião. Mas a saúde espiritual é a maneira como você se enxerga além da sua matéria, como você ser consciente, você é um ser humano capaz e pensante, se enxerga e se posiciona nesse mundo. Nós somos a única espécie em que tem ciência da própria existência. Os animais não conseguem, as outras espécies de animais não conseguem ter ciência da própria existência. Nós somos a única espécie que consegue pensar e ser, consegue existir, consegue ter dimensão de tudo aquilo que rodeia a gente. Dito isso, então, a OMS elencou mesmo a saúde espiritual como algo fundamental para a nossa saúde como um todo. A gente, às vezes, acaba focando em várias áreas da saúde, mas a gente acredita que a saúde fisiológica ela vem antes de todos os tipos de requisitos de saúde, quando, na realidade, um dos pilares base da saúde é a saúde mental. A saúde mental, ela precede todos os outros requisitos de saúde, porque uma pessoa com uma saúde mental muito bem desenvolvida e trabalhada,
ela consegue atuar em todas as áreas, âmbitos da vida dela, com maestria e também com calma, com serenidade, com sabedoria. Agora nós vamos para a imunologia, que é o objetivo dessa palestra. O que é o nosso sistema imunológico? É o nosso sistema de defesa do corpo, o nosso exército. Ele protege todos os dias, sem a gente precisar pensar. Contra vírus, bactérias, fungos, células defeituosas fabricadas pela gente mesmo, inflamações descontroladas. Então, a gente tem um conjunto de células dentro do nosso corpo que a gente não precisa pensar para que ele age sozinho. Muitas vezes a gente tem contato com inúmeros patógenos, com inúmeras coisas que chegam através da nossa pele, através da nossa respiração, e a gente não tem nem ciência de que isso está em nós, porque é tão microscópico, que a gente não consegue enxergar. Mas o nosso sistema imunológico sabe. Nós temos no nosso sistema imunológico, nas portas de entrada, que são as nossas mucosas, queridos bichinhos chamados macrófagos. Os macrófagos, eles são o primeiro reconhecimento do nosso sistema imunológico de todas as coisas em que chegam até nós. Então, como ele funciona? Ele reconhece as ameaças. Primeiro, tudo que chega no nosso corpo, nós temos receptores. Nós temos vários porteiros no nosso corpo para identificar se aquilo é uma ameaça ou aquilo está tudo bem, o corpo já conhece, está tudo certo, eu não preciso superativar. E aí, se existe alguma ameaça, ele ativa essas células de defesa para produzir anticorpos. O que são anticorpos? Exatamente isso que o nome diz, anticorpo estranho. Ele precisa de um tempo para reconhecer esse patógeno que entra dentro da gente, ele precisa de um tempo para conseguir elaborar uma estratégia para se defender. E daí o que acontece? Depois que ele mandou essa mensagem para o sistema imunológico, ele já conseguiu chamar todo aquele exército para fazer esse combate, ele precisa voltar ao equilíbrio, certo? Ok, já vencemos essa batalha, então a gente precisa aí se resguardar para uma próxima ameaça a gente ter potência total para funcionar, certo? E aí, só que nem sempre esse exército consegue ficar quietinho, paradinho, se resguardando, treinando para atuar na próxima batalha. E a gente não colabora para que ele fique extremamente fortalecido. Coisas que pioram muito a nossa imunidade, mais do que vocês conseguem imaginar biologicamente. O estresse crônico é um veneno para o nosso sistema imunológico. Ele destrói as nossas células de defesa. Privação de sono. Uma noite de sono que você perde, você leva pelo menos 6 dias para recuperar o equilíbrio, a homeostase do seu corpo. Traumas emocionais. Os traumas emocionais, eles são muito intensos. Então, quando a gente faz essa descarga de emoções, essa descarga de hormônios, o nosso sistema imunológico fica prejudicado. E é sobre isso que eu vou falar aqui no dia de hoje, nessa palestra. E eu quero que você entenda de uma vez por todas o quanto é importante você tratar o seu emocional para você ter uma saúde imunológica preparada. Também através das suas próprias emoções. A solidão prolongada, gente, ela mata mais do que o álcool e o cigarro juntos. A solidão, não a solitude, não é a felicidade em estar com a própria companhia, mas a rejeição, a exclusão social, ela é muito danosa para a gente. Nós somos seres sociais, nós precisamos de interação, de comunicação e de vínculo emocional. A solidão prolongada, ela é prejudicial em todas as idades, desde a infância até
a gente chegar na terceira idade, onde a gente não tem mais tanto convívio com as pessoas que a gente ama e tem afinidade. E o fator mais preocupante, pelo menos para nós brasileiros, porque somos o número 1 campeões no mundo, ansiedade persistente, o mal do nosso século XXI, da nossa geração, das gerações que estão vindo, é a ansiedade. Nós temos dentro do nosso corpo um sistema chamado simpático. Ele faz parte do nosso sistema nervoso. Essa imagem aqui, ela pode parecer muito confusa, mas o objetivo de eu ter colocado ela é por via mesmo de curiosidade. Eu vou explicar para vocês o que é esse sistema. Dentro do nosso sistema nervoso, que é onde conduz toda a nossa carga de emoções, onde conduz os nossos hormônios, onde a gente tem os nossos eixos de hipófise, adrenal, tudo que funciona nesse reloginho complexo do nosso corpo, ele tem um sistema nervoso próprio para trabalhar sozinho, sem a gente precisar pensar. A divisão simpática, que é uma área mesmo do nosso corpo, que é parte do sistema autônomo, ou seja, ele funciona independente de você desejar, pensar ou comandar. Ele não tem um comando próprio para cada coisa. Se a gente precisasse pensar o tempo todo, coração bate, pupilas dilatem, isso ia ser extremamente exaustivo. Então, nosso corpo ele tem uma complexidade tão grande que ele funciona sozinho, e ele faz isso sem você perceber. O seu foco, ele é completamente outro nessa vida. A divisão simpática, que ele tem a sua função, ele trabalha com a dilatação das nossas pupilas, ele diminui a salivação, ele tem um papel no corpo de relaxamento dos nossos brônquios, ele faz a vasodilatação da nossa respiração, ele inibe a atividade estomacal e intestinal. Guardem essa informação. Ele tem um estímulo de liberação de glicose pelo fígado. É através desse sistema. Esse sistema é como se fosse um gerente do corpo da gente. Então, é ele que comanda. Olha só, agora a gente está tendo muito estímulo visual. Aliás, tem pouco estímulo visual. Faz a dilatação da pupila para que a gente consiga enxergar melhor. A gente precisa fazer uma inibição do esvaziamento da bexiga, porque ele está passando por um problema aí, senão ele vai fazer xixi na calça. Então, ele comanda, ele é o gerente de tudo. Esse gerente de tudo, desse sistema nervoso autônomo, ele tem um subgerente também, que não trabalha tanto hoje, na sociedade que a gente vive, não trabalha tanto quanto ele. E ele deveria ser gerente coexistente com o simpático. Mas vamos falar desse gerente simpático. E daí esse gerente simpático, há 200 anos atrás, ele começou a ser ativado não só nas situações de preservação de espécie, de sobrevivência. A gente está 200 anos numa era tecnológica, e esse sistema, ele era inicialmente chamado de luta ou fuga, que é aquele sistema que ativa na gente quando a gente está com medo. Imagina que você está andando numa rua à noite, sozinho. Você está voltando e você vê uma pessoa se aproximando e te seguindo. Imediatamente, o seu sistema simpático vai falar, gente, estamos em ameaça. Liga todas as sirenes. Quando ele faz isso, você sente o seu coração batendo mais rápido, a sua frequência respiratória, você respira mais rápido. Você tem aqui dentro da sua cabeça uma bolinha chamada amígdala. E essa amígdala é conhecida como o lugar do medo. Ela é hiperativada. Então, isso é chamado de catabolismo emergencial, porque você está numa situação de sobrevivência. Hormonalmente falando, o seu corpo vai fazer uma liberação de noradrenalina e de adrenalina. São hormônios fundamentais para que você consiga fugir ou lutar.
Porque a adrenalina faz com que a gente fique extremamente hiperexcitado, aumenta essa nossa frequência respiratória e frequência cardíaca para a gente conseguir se defender. Esse é um sistema natural que a gente desenvolveu mesmo antes da gente ser homo sapiens, sermos seres pensantes. Era um sistema de proteção de espécie e de continuação biológica aqui no planeta Terra. Quando a gente começou a se desenvolver, a sociedade começou a se desenvolver, a gente passou a ter esse sistema ativado por conta do estresse crônico. E a gente não conseguiu mais desligar. Chegamos a 30 anos atrás, não tínhamos a tecnologia que tínhamos hoje. Então, a gente foi inserido num contexto que hoje a geração Z, as pessoas mais novas, já chegam sabendo mexer no celular, sabem mexer tudo super desenrolado, já falta as crianças quase nascer falando com um smartphone na mão. Só que a gente, enquanto ser humano, a gente levou muitos séculos para conseguir se desenvolver, para chegar num ser humano pensante como a gente é hoje. E a gente foi introduzido numa geração tecnológica e rápida, e a gente quer se acostumar com isso em menos de 20, 30 anos. Nosso cérebro não está adaptado para lidar com esse excesso de tecnologia. A globalização existe, ela é ótima, temos muitas coisas. Sem ela, não seria possível aqui você estar me assistindo falando sobre esse conteúdo. Só que ficamos reféns e dependentes dela demais. A gente, ao invés de utilizar os recursos tecnológicos para nos manterem informados, nos manterem conectados, em vínculo, estamos aqui todos juntos, aqui aprendendo e eu compartilhando com vocês. Essa tecnologia ela tem sido usada como um escape e como um excesso de estímulo intenso. O nosso cérebro não está pronto, não está adaptado ainda para isso. Vai levar muito tempo para o nosso cérebro conseguir entender que todo esse excesso de estímulo não é uma ameaça. E o que acontece? Também, com a tecnologia, vem o desenvolvimento sociológico. A gente vive muito rápido. A gente sai da casa da gente rápido para não chegar atrasado no trabalho, chega rápido, trabalha rápido para almoçar rápido, para voltar rápido, para sair rápido, para buscar os filhos na escola. Depois que a gente busca os filhos na escola, tem que fazer comida rápido, para jantar rápido, para dormir rápido. Quando a gente chega no fim do dia, a gente coloca o despertador, a gente já sabe quantas horas, e a gente fala, eu tenho que dormir rápido, porque senão eu não vou dormir. É ou não é? Responda aí para mim, você tá nessa vibe também de correria da vida? Falem para mim aí, sim ou não? Pois é. Todo mundo tá nessa correria doida. Só que a gente não foi feito para isso, meus queridos. A gente foi feito para se adaptar aos poucos. O cérebro da gente leva tempo. Antes, o bebezinho nascia, ficava com o olho fechado quase uma semana. Agora o bebezinho nasce já olhando para você. Parece que, tipo assim, ele já tem 2 meses. As coisas estão muito rápidas. Os relacionamentos estão muito rápidos. Tá tudo muito rápido. Então, assim, a gente tá tentando acompanhar isso. Psicologicamente falando, a gente está tentando acompanhar. Só que o nosso sistema nervoso autônomo, que foi o que eu disse para vocês, ele funciona independente de você querer ou não, entende essa correria toda como estresse. E ele fica liberando adrenalina, cortisol, o tempo inteiro na gente. Porque a gente não descansa, nem a mente, nem o corpo, nem o espírito, nem no trabalho, nem na família mais. E aí, o que acontece quimicamente, imunologicamente, neurologicamente no nosso corpo? Estrago, né? A gente entra num sentimento de que eu preciso sobreviver. A sua imunidade celular cai, a imunidade humoral sobe e o sistema entra num perfil de imunossupressão funcional. O que significa esse monte de palavrão? Vou explicar para vocês. Aqui, ó, meu slide saiu um pouquinho, eu não vou ler todas essas informações, porque é muito complexo, e são coisas assim,
extremamente técnicas. Eu quero explicar para vocês de uma maneira muito simples. Existe o cortisol, a gente escuta falar dele, é o hormônio do estresse, o hormônio do estresse. Ele, em situações normais de estresse e de ameaça, ele é positivo. Quando ele é liberado de maneira aguda, quando você tem um processo inflamatório, ele é positivo. O seu corpo foi feito para se regenerar e foi feito para ter esse próprio anti-inflamatório. Mas quando ele é crônico, que é o caso nosso, do momento que a gente vive agora, ele se torna extremamente prejudicial. O cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta. A nossa glicose aumenta quando essa adrenalina, a noradrenalina, está sempre circulante na nossa corrente sanguínea. O açúcar está sempre lá em cima. Sobe ácido graxo, cai a insulina. Por que que cai essa insulina? A insulina e a glicose, elas são antagônicas, elas são diferentes, são opostos um do outro. Se a glicose está alta, o nosso sistema reduz a insulina quando ele está com um problema. Imunologicamente falando, a gente tem uma supressão, a gente tem uma falha no nosso sistema, porque ele está sobrecarregado. Você imagina, você está com o computador aberto, com 30 abas aberto, tocando um som e um passarinho piando ao mesmo tempo. O sistema imunológico fica assim, igual, né, para onde eu for, ele fica perdido. Então, assim, a gente tem essa resistência ao cortisol crônico, causa na gente uma inflamação de baixo grau, paradoxalmente ativa. A gente fica inflamado. Não isso que vocês escutam na internet. Você está com o intestino inflamado, você está com o corpo inflamado. É uma inflamação de estresse crônico, gente, que são marcadores biológicos que você acaba tendo e aparece nos seus exames. Neurobiologicamente, a gente tem aqui algumas reações muito importantes. A nossa micróglia é ativada. O glutamato, quem assiste bastante coisa de saúde, vê muito falando sobre esse glutamato. O glutamato, ele é uma substância que é produzida pela gente mesmo, só que ela em excesso, junto com a adrenalina, com a noradrenalina, ele é inflamatório, principalmente no cérebro e no intestino, porque ele faz com que a serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade, da alegria, ele caia, ele faz com que aquele ambiente do nosso corpo não fique propício para que a serotonina, o hormônio do prazer, ele seja produzido naturalmente pelo nosso corpo. A gente entra numa rede de ameaça cerebral, sistêmico, gente. Tem um exame que é utilizado para ver esse tipo de marcador, que é chamado de proteína C reativa. Geralmente, pessoas em estresse crônico têm esse número alto, mesmo que não tenha nenhum problema patológico, não tenha câncer, não tenha uma infecção grave. Isso fica alto porque o corpo está liberando muito hormônio do estresse. E aí, quando a gente tem esse excesso de adrenalina, o corpo da gente fica acelerado, a gente sente tensão, coração disparado, excesso do cortisol causa cansaço, ganho de peso. Lembra, o açúcar fica sempre na corrente sanguínea, então ele vai ser depositado no corpo da gente junto, em formato de gordura. E não é a gordura boa, existe gordura boa e gordura ruim. O sono da gente fica ruim, o açúcar no sangue sobe e desce rápido, pico de hiperglicemia, de hipoglicemia. E a energia das células cai. Nossas células precisam da glicose também para nos dar energia. Se essa energia, essa glicose, esse açúcar aí fica perdido na nossa corrente sanguínea, as células não vai ter nenhuma fonte de combustível. Um carro não funciona sem combustível, gente. Não dá para você pegar o seu carro na garagem sem gasolina, sem etanol, e querer sair com ele e andar 120 quilômetros. Não tem como. E a gente fica com a sensação de esgotamento, como se a gente estivesse sempre resfriado, gripado, total no corpo, dor, mal-estar, cansaço, dor nas costas, sempre uma sensação de mal-estar. Essa é a sensação mesmo do estresse crônico. Imunologicamente, a pessoa fica doente com mais facilidade.
Tem infecção mais frequente, gripe, garganta, herpes, zoster, tem aparecido muito nas pessoas mais velhas agora. Alergias pioram, dores no corpo sem causa aparente, sensação de corpo inflamado, cicatrização mais lenta. Em relação às alergias, gente, as doenças autoimunes têm sempre fundo também emocional. Quem tem dermatite atópica, por exemplo, quando ela fica estressada, ela está num período de muita correria, todas as lesões que se formam são por conta dessa imunossupressão. O sistema imunológico começa a atacar ele mesmo, atacar o próprio corpo. Doença autoimune é isso. Seu exército de defesa não tem nenhuma ameaça, então ele começa a atacar você. Lúpus, psoríase, dermatite atópica, todos os tipos de doenças autoimunes é o seu corpo atacando você mesmo. A gente sente ansiedade constante, o pensamento da gente fica acelerado, dificuldade na concentração, porque a gente está sempre em estado de sobrevivência. Então, como que você vai focar nas coisas boas da vida? Não tem como. Esquecimento frequente, sensação dessa mente cansada, extremamente qualquer coisa te irrita. Seu sono fica leve e não se torna reparador mais. E você perde prazer nas coisas. Olha que coisa difícil da gente falar. Mas isso é biológico. A gente tem falado muito sobre saúde mental hoje em dia, mas a depressão, ela é um processo químico também. A ansiedade é um processo químico, não é psicológico. A gente não sabia antes, na época do meu pai, na época do meu avô, na época do meu bisavô, que os transtornos mentais, eles eram fisiológicos. A gente escutou muito. Ai, nossa, não, depressão é falta de uma pia para lavar. Gente, não é, a pessoa está extremamente esgotada, ela não tem prazer em mais nada na vida dela, ela está sempre em estado de alerta e de ameaça constante. E aí, queridos, o que a gente faz? Está todo mundo inserido nesse mundo, não tem como a gente pegar um foguete e ir embora para Marte e achar que é a solução. Lá a gente vai estar isolado, também não vai ter mais ninguém lá. A gente vai resolver o problema se isolando de tudo, entrando dentro de uma caverna e ficando lá isoladinho? Não, não tem como. Aí que entra... Oh, desculpa, minha Alexa aqui tá avisando que é hora de dormir. Hoje é sexta-feira, Alexa, hoje não. Aí, a gente tem um gerente lá que foi rebaixado a subgerente pela gente, pelos hábitos da vida da gente, que é a divisão parasimpática, que é o que faz o contrário do que o simpático faz. E ele é chamado de modo descanso, porque ele produz clareza na nossa mente. Ele estimula a nossa salivação. Quando a gente estimula a salivação, os alimentos da gente são deglutidos melhores. Os alimentos se transformam num bolo fecal, a gente não tem constipação, porque desde o começo da nossa digestão, do sistema digestório, na boca, ele já está funcionando bem. Ele faz a contração dos brônquios, ou seja, ele segura aquele oxigênio para passar esse oxigênio para o corpo todo. O ar, ele é mais aproveitado. Quando a gente tem um melhor funcionamento dessa divisão parasimpática. O estímulo da vesícula biliar. Gente, a vesícula biliar é algo tão importante, eu tirei ela porque não tinha como ficar com ela, mas porque eu estava adoecida. Mas a gente fala, o corpo consegue viver sem a vesícula biliar. Ele consegue, realmente, eu estou aqui, estou viva. Mas o corpo não vai funcionar como era antes, porque a vesícula biliar, ela armazena a bile, que é o detergente do nosso corpo. Quando a gente come uma feijoada, gente, e essa mensagem chega do nosso estômago para o nosso fígado, libera toda essa bile para fazer a digestão de toda essa gordura e mandar ela embora. Quando você opera, você retira a vesícula, essa bile é jogada diretamente no intestino. Então, a gente não tem uma disposição, uma bolsinha armazenada com bastante detergente. É a mesma coisa que você ter uma gotinha de detergente para cada prato. Só que se você comer uma feijoada nesse prato aí, uma gotinha de detergente não vai tirar tudo.
Por isso, muitas pessoas que tiram a vesícula sentem desconforto estomacal. A divisão parasimpática também inibe a produção de adrenalina, inibe a produção de noradrenalina, através de um mecanismo químico. Tudo no corpo é vilão, mocinho, é protagonista, vilão, tudo funcionando assim, agonista e antagonista. A divisão parasimpática dá uma substância, descarga, uma substância chamada acetilcolina. A acetilcolina é o que desliga a adrenalina e a noradrenalina na hora. Na hora, gente. E relaxa o reto. Por que ele relaxa o reto? Vou explicar adiante. O que é esse sistema parasimpático? É o sistema de descanso, digestão, recuperação e reparo. Se o sistema simpático, ele é o acelerador desse carro, o parasimpático não é só o freio, ele é o mecânico do corpo. Então, vocês imaginam que ele foi aí passado, reduzido a subgerente, mas ele tem uma função tão importante no corpo da gente, que é de melhorar, de reparar o corpo da gente. Então, se a gente está em estresse crônico, consegue imaginar aí, esse mecânico aí está em estado, tá trabalhando 24 horas. Ele não vai conseguir fazer a reparação do corpo. Não dá para você consertar o carro com ele ligado. A mesma coisa o corpo da gente. Essa ativação parasimpática, ligar, pôr esse gerente aí para trabalhar, faz com que essa produção de acetilcolina, que é esse nome esquisitíssimo aí que eu falei para vocês, essa acetilcolina faz com que o açúcar no sangue da gente reduza. O açúcar no sangue cai. A melatonina, que é aquele hormônio que a gente começa a produzir, que dá aquele soninho gostoso na gente, sobe. Então, a gente tem um sono reparador. A serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da alegria, do prazer, ele sobe, porque ali no corpo você criou um ambiente químico propício para que essa serotonina fique circulante no nosso corpo. E o mais incrível disso tudo, a ocitocina, que é liberada com situações de prazer social, de vínculo. Quando você vê um vídeo super bacana na internet de alguém fazendo uma caridade, fazendo uma coisa legal, uma coisa bem bacana para o próximo, sabe aquela coisa de falar assim, puxa, que bacana isso, aquela emoção que você sente, isso é o seu corpo liberando ocitocina. Então, vocês conseguem imaginar que um corpo, quando entra nesse modo descanso, quando ele sai do estado de estresse crônico, ele passa a funcionar melhor. E essa bendita e maravilhosa acetilcolina diminui o excesso de inflamação no corpo da gente. Ele é o que organiza o sistema imunológico. Fala para ele, ô, gente, peraí, ó, dá um tempo, não precisa ficar todo mundo agitado, vamos nos organizar que tá tudo bem. Ele é o apaziguador, o mediador, ele é o mecânico que chegou para colocar a ordem ali na fábrica toda. Então, quando ele organiza o corpo a ajudar o sistema imunológico nessa resposta, ele ajuda o corpo a se recuperar melhor, porque o sistema imunológico não está sendo desgastado à toa, atacando o próprio corpo. Ele vai atacar aquilo que realmente precisa ser atacado, que são vírus, bactérias, fungos, químicos que chegam até a gente. E aí, o que isso acontece? A gente poupa o nosso sistema imunológico e se evita exagero do sistema de defesa. Neurobiologicamente, aquela bolinha, aquele feijãozinho que eu falei para vocês que chama amígdala, que é o nosso lugarzinho do medo dentro do cérebro, ele faz com que ele desligue. Poxa, não estamos em estado de alerta, não estamos precisando lutar, fugir. Então, ele desliga, ele fala assim, bom, não preciso ser ativado, ele desliga. O nosso córtex pré-frontal, que a gente fala aqui, ó, bem aqui na nossa testa, que é onde é o lugar da nossa comunicação com o mundo. É engraçado, né? Porque é aqui, ó, na nossa testa com o mundo, né? Ele funciona melhor. Nós pensamos com clareza.
queridos, nós pensamos com clareza, conseguimos usar racionalmente, logicamente o nosso cérebro. A memória da gente melhora, a mente desacelera, o sono da gente profundo, que é o chamado sono REM, ele é mais intenso. Então, por que isso é importante? Porque a plasticidade cerebral, acho que vocês já devem ter ouvido falar, a plasticidade cerebral, a gente imagina que é algo plástico, imagina que é isso mesmo, que é como se fosse uma massinha, gente. Quanto mais rígido esse cérebro, quanto menos estimulado, mais rígido ele fica, menos resposta, interação física, química, quanto menos ele é trabalhado, mais adoecido, com menos memórias e conexões ele faz. E quando a gente dorme bem, essa plasticidade, essa capacidade de pensar, de ser criativo, essa capacidade de ser bem-humorado, ou de ser uma pessoa mais calma, tranquila, de aproveitar a vida, melhora tudo, inclusive o aprendizado de crianças, gente. Crianças estão vivendo sob estado de estresse. Quando a gente fala dessa plasticidade cerebral, é muito importante a gente também pensar na primeira e na segunda infância. Essas crianças não estão conseguindo aprender direito, porque está tudo muito corrido. E para elas, vocês imaginam, se para a gente que é adulto, com o cérebro completamente formado, imagina para elas que ainda está sendo formado, ainda essas conexões, eles são uma esponjinha, ainda estão se desenvolvendo. Essa incapacidade de relaxar, de ligar o modo descanso, faz com que elas não consigam aprender. Isso é um processo extremamente crônico social. Como, então, que a gente faz para ativar esse gerente parasimpático, esse mecânico, esse freio? Como que a gente faz para ativar? Gente, olha, antes de eu ir para o próximo slide, eu quero muito falar uma coisa para vocês. Há muitos anos, a gente tem medicamentos ansiolíticos que chamavam de calmantes. As pessoas acham que o medicamento ele resolve tudo. E ele não resolve, gente. E eu vou explicar para vocês como é o mecanismo dos calmantes. Imagina que vocês estão assistindo uma televisão e ela está num volume baixo. Coloquem no volume o som como se fosse o nível de estresse de vocês. Aí esse volume no decorrer do dia vai aumentando. Você ainda consegue falar, escutar a televisão, prestar atenção ao mesmo tempo. Vai aumentando conforme os acontecimentos da vida. Esse volume dessa televisão vai chegando no máximo, certo? Que é o estado máximo de estresse, de burnout que a gente está chegando todo dia. O medicamento, ele não é desligar essa televisão. Desliga a televisão, pronto, tira da tomada e acabou o estresse. Ele não é isso. Ele é só o botão do mudo. Toda a atividade química de estresse, de liberação de cortisol, tudo isso não consegue ser desligado por um medicamento. O medicamento, ele baixa a sua sensação de estresse, certo? São drogas depressoras do sistema nervoso central, coisas que funcionam de um mecanismo parecido. Álcool. Por que que quando você bebe álcool você relaxa? Porque ele é um depressor. Não significa que ele é um ativador do parasimpático. Ele é um depressor, gente. Ele faz com que aquele simpático lá que a gente estava falando anteriormente, ele simplesmente fique deprimido, mas ele não ajuda na ativação do sistema autônomo parasimpático. Ele não põe o mecânico para trabalhar. Ele não põe freio no nosso estresse e na nossa ansiedade. O medicamento, ele é ótimo para você usar para treinar o seu corpo. Ele é ótimo para você conseguir respirar e você conseguir sozinho ir para uma terapia, adquirir hábitos melhores, você procurar um médico, reduzir essa ansiedade e você conseguir ressignificar a sua vida. Só que as pessoas estão usando medicamento, o álcool hoje e várias outras drogas depressoras do sistema nervoso como se fosse a solução dos problemas. Gente, não é. O uso crônico dessas substâncias desregula
todo o corpo. E ao invés de melhorar a sua ansiedade, quem toma ansiolítico vai falar para mim. Eu sei porque eu já tomei. Quando você passa o efeito do ansiolítico, a ansiedade vem em triplo. É chamado de efeito rebote. Então, gente, o medicamento ansiolítico, principalmente, ele precisa ser usado com muita cautela, temporariamente. E se for possível não utilizar, não utilize. Diferente dos antidepressivos, que ajudam a pegar o seu corpo, falar para ele assim, olha, não joga a serotonina fora. Essa serotonina a gente precisa para ficar bem, então não joga fora. Os antidepressivos, eles estão sendo utilizados hoje muito por conta do adoecimento, mas também são medicamentos que precisam ser utilizados em casos que realmente existe uma falha química no cérebro e não consegue produzir. O autismo é uma delas, o transtorno afetivo bipolar é uma delas, e várias outras coisas, onde a produção de serotonina, do hormônio do prazer, ela é prejudicada. Mas, com exceção desses problemas de produção de serotonina, a gente precisa aprender a mudar os hábitos da vida da gente para fazer com que o nosso próprio corpo produza essa serotonina, que foi o que nós falamos. Trabalhar com o sistema do mecânico, o modo parasimpático. Como, então, que a gente ativa essa atividade parasimpática? Vou contar. O principal canal de ativação do parasimpático é o nervo vago. O jeito mais direto de estimular o nervo vago é através da respiração. Não é nada mágico, gente, mas não é qualquer respiração, é um padrão específico. Não sei se vocês vão recordar que lá no começo da palestra, eu falei para vocês que quando a gente está no modo medo, a gente respira rápido. Então, a gente joga oxigênio CO2 dentro do corpo muito rápido. Isso é um alerta, essa hiperventilação, excesso de respiração, ativa o nosso sistema simpático. Mas a meditação, a respiração funcional, emocional, inativa o sistema simpático. Só que a gente ficou tanto tempo ligado dentro dessa ansiedade extrema, desse estresse extremo, que a gente precisa ensinar o corpo da gente a estar realmente, verdadeiramente no modo descanso. É sempre com um padrão específico. Quando a respiração ela é bem feita, ocorre o quê? Aumenta a acetilcolina, lembra? Aquilo que eu falei para vocês, que é o organizador ali da festa toda, é o mecânico. A acetilcolina é o mecânico. Então, libera acetilcolina no corpo da gente, reduz o cortisol, reduz a adrenalina, a frequência cardíaca reduz na hora, pressão arterial reduz, aumenta a melatonina. Se você for treinando ao longo do tempo, você consegue fazer seu corpo dormir melhor nesse decorrer de tempo. Aumenta a serotonina e essa inflamação sistêmica via vagal, do nervo vago, reduz. Gente, por que a respiração é uma coisa tão fácil? Como assim? Só respirar. A gente já faz isso normalmente. Não é a mesma coisa. Quando você está tenso, quando você está nervoso, você tende a respirar rápido. Quando você está correndo, você tende a respirar rápido, você tende a tensionar os seus ombros. Isso é muito prejudicial. Posturalmente falando, sabe quando você está com soluço? Significa que o seu diafragma está em descompasso. O seu diafragma é o botão do seu nervo simpático, do seu sistema parasimpático. A respiração funcional não é novidade, gente. Tem um monte de estudos sobre isso, tem um monte, os profissionais, inclusive a doutora Rafaela, fisioterapeuta, fala muito sobre respiração, e é maravilhoso como ela trata e fala da respiração. Existem reabilitações para essa respiração. Então, o que acontece? A gente precisa aprender a respirar direito e respirar melhor.
respirar num padrão onde nos acalme. E é muito difícil a gente fazer isso. Como que a gente vai simplesmente parar tudo? Quando a gente fala de respiração funcional, a gente vê que também muitos profissionais de saúde não usam esse recurso, porque acha que isso é balela. Eu vou mostrar para vocês que não é, vocês não precisam acreditar em nada, não é místico, não é espiritual, não é mágica, é só respiração. O meu trabalho enquanto profissional, gente, foi ler sobre tudo isso, ler sobre todas essas informações, estudos sobre a respiração funcional. Tem muitos nomes. Gente, eu fui estudar respiração dentro da medicina tradicional chinesa, Tai Chi Chuan. Eu fui entender a respiração dentro de meditação, dentro do yoga, dos pranayamas. Eu fui entender a respiração dentro de neurofisiologia, dentro de fisioterapia. Não é minha área, não é o que eu uso. E aí eu percebi, usando com os meus pacientes mesmo, que a maneira como a gente estava fazendo as nossas consultas, eu comecei a passar a respiração antes dessas consultas, antes desse atendimento dentro de psicanálise, e quando o paciente baixava esse estresse, conseguia respirar finalmente, a fala era com muito mais clareza, os sentimentos eram falados de uma maneira muito mais fáceis. Então, assim, eu vejo que os profissionais não usam esse recurso, e esse recurso tem tudo para melhorar a vida de todos nós. Imagina se a gente, desde criança, aprendesse a respirar, desde pequenininho, a reduzir essa ansiedade. Imagina se as crianças, os netos da gente, os filhos da gente, conseguissem se acalmar, a gente conseguisse ensinar eles como se autorregular. A prefeitura de Nova York fez isso, tornou obrigatória a respiração funcional por 5 minutos dentro de todas as escolas, porque viram o resultado. Eu vou explicar para vocês como é isso tudo, eu quero que vocês entendam como é essa respiração funcional. Existem adaptações dessa respiração para todos os tipos de patologia, que foi o que eu acabei desenvolvendo, chamando de neuroemotion. Por que neuroemotion? Neurofisiologia, seu corpo, seu cérebro, e emotion de emoções, porque ele integra suas emoções. Quando você respira direito, você se permite sentir o modo de proteção e ativação do seu sistema parasimpático, certo? Você não precisa, como eu disse, não precisa de crença nenhuma para respirar direito. Eu quero mostrar isso para vocês na prática, tá? Existem diversos tipos de respiração, como eu falei. Algumas para meditação, algumas são chamadas de holográficas, de catárticas, algumas causam extrema excitabilidade, justamente porque estimulam o nervo simpático, quando você precisa ser energizado. Então, tem vários tipos. Só que a maior parte desses tipos de respirações, eles, principalmente dentro de práticas espiritualistas, vamos dizer assim, elas têm muitas restrições. E eu quero falar com todo tipo de pessoa, eu quero ensinar a respiração para crianças, meus filhos são praticantes. Eu quero falar de respiração para pessoas que têm cardiopatia. Eu quero falar de respiração para as pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático. Alguns tipos de respiração ela não pode fazer. Alguns tipos de respiração são proibidas para pacientes que têm transtornos psicóticos. Eu quero falar para o paciente que é fumante aprender a respirar. Eu quero falar para o paciente que está gestante, que existe possibilidade de praticar a respiração funcional sem se colocar em risco ou de causar desconforto. E eu vou mostrar para vocês na prática. Se vocês tiverem a possibilidade de colocar um fone de ouvido, eu acredito que vocês vão aproveitar melhor. Mas antes, eu gostaria que vocês me dessem atenção. Eu vou parar aqui um pouquinho a transmissão e vou fazer uma pausa de 5 minutos para vocês, de 10 minutinhos, para vocês, se vocês puderem tomar uma água, quer fazer um xixi, pegar um fone de ouvido para a gente voltar aqui e a gente aprender junto, fazer junto esse tipo de respiração. Não deixem de voltar. Isso vai ajudar muito, vocês ensinem as pessoas, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, que eu vou colocar uma música para vocês, vou explicar como é na nossa volta.
e aí a gente vai respirar junto. Combinado? Sim ou não? Dê um oi aí para mim. Aê. Beleza. Gente, 10 minutinhos. Agora temos 20 e 23. Vamos combinar, então, às 20h40 eu tô de volta. Combinado? Até daqui a pouquinho. Peguem os foninhos de ouvido.
Já voltaram? E voltamos, queridos. Bom, vamos lá. Estão todos aí, todos acordados, todos despertos? A respiração funcional, ela não tem nada de... Assim, claro que algumas práticas espiritualistas, filosóficas, algumas sociedades utilizam a respiração como ferramenta mesmo de desenvolvimento emocional. E ela é mesmo uma ferramenta ótima, ela faz parte de Neuroemotion porque ela realmente funciona. Mas ela não é exclusiva para funcionar dentro de saúde mental, saúde fisiológica e imunológica. Ela é uma das ferramentas. Eu falo para todos, antes de qualquer coisa sobre respiração, o ideal sempre é você ter um acompanhamento com o psicólogo, com o terapeuta, falar sobre os seus sentimentos. Com o psicanalista, eu posso dizer para vocês assim que os problemas, principalmente imunológicos, reduzem muito quando você trata dos seus afetos e das suas emoções. A respiração é uma ferramenta que deveria ser usada por todos os profissionais de saúde. Porque imagina, você vai passar por uma cirurgia, você está extremamente nervoso, ou o próprio profissional de saúde está trabalhando extremamente sobrecarregado e exausto, não consegue se regular. Então, a respiração funcional deveria ser obrigatório para todos que lidam com outros seres humanos, ou seja, para todos, seria infinitamente maravilhoso se em qualquer situação, professores que lidam com crianças, que lidam com adultos, com idosos, enfim, a respiração, ela precisa ser para todos. A gente vê os profissionais de saúde, muitas vezes, apontando de não, porque você... Claro, todo mundo sabe que precisa manter os níveis de colesterol baixo, que precisa reduzir a quantidade de açúcar, que a gente precisa ter uma alimentação nutricional boa. Todo mundo já sabe disso, a gente tem acesso à informação.
Mas o que ninguém está falando é como se regular emocionalmente, né? É a parte biopsicossocial da coisa, a parte biológica, a parte fisiológica e a parte emocional. Todas as nossas patologias, elas não são melhoradas porque a gente tem saúde mental, elas são reduzidas, certo? A respiração, ela pode atuar de diversas maneiras individualmente. Ela pode ser uma ferramenta poderosíssima para você utilizar para melhorar várias coisas na sua vida. Então, vamos começar falando dessa respiração. Como é essa respiração funcional? Primeiro, existe uma respiração básica, que pode ser feita por todos mesmo, inclusive crianças, inclusive quem tem problema pulmonar, quem tem problema cardíaco. Ela precisa ser, eu vou até me posicionar aqui para vocês, eu vou tirar o slide e vou abrir aqui meu vídeo para vocês me verem melhor. Olha só, quando você vai fazer um tipo de respiração funcional, uma respiração que te acalme, a sua língua não pode encostar o céu da boca. Ela precisa relaxar no maxilar. A gente fala que a respiração funcional precisa ser pelo nariz, mas ninguém explica por quê. A gente tem uma troca de temperatura aqui dentro do nariz. Muita gente respira pela boca, principalmente pessoas obesas. Por que respira pela boca? Porque não consegue respirar direito por conta das obstruções. Então, a gente precisa começar a respirar conscientemente, não quando a gente está dormindo não dá, mas quando a gente está acordado, de treinar a nossa respiração funcional para a gente receber mais oxigênio. Quando o oxigênio entra pelo nariz, ele produz uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é fundamental para a nossa troca de oxigênio, troca gasosa dentro do nosso pulmão. Aí, entrando pelo nariz e saindo pela boca, a gente consegue eliminar mais CO2, mais monóxido de carbono, e consegue aproveitar o oxigênio melhor dentro do nosso corpo. Esse oxigênio, ele fica disponível em todas as nossas células. Pode ser que você sinta um leve formigar nas suas mãos. É normal. Pode dar uma leve tontura se você for hipotenso. É normal. É normal porque o seu corpo está recebendo um aporte maior de oxigênio. Tá certo? Dito isso, a respiração precisa ser inspirada pelo nariz e expirada pela boca. Não sei se vocês lembram quando era criança, se vocês tinham esse costume quando era criança, que a gente soprava o vidro para fazer a fumacinha assim, e a gente desenhar, ou no vidro do carro, no espelho, que saía aquele ar quente. E essa respiração é como deve sair o ar na respiração funcional. Tem que sair em formato de... Ele tem que sair quente, ele precisa que as suas cordas vocais vibrem. Aqui, ó, o nervo vago, ele sai do nosso tronco encefálico, sai do nosso cérebro, passa pelo nosso pescoço, pela nossa tireoide, nossa carótida, ele vai para o pulmão, vai principalmente no diafragma, desce para o nosso sistema digestório, vai até o intestino e termina lá no reto, lá bem no cóccix. Ele acaba lá. Por isso que quando você está nervoso, ou você tem muita vontade de fazer cocô ou xixi, ou às vezes tem gente que faz xixi na calça, não consegue segurar, porque é o sistema simpático mexendo com o nervo vago. E é aí que a gente trabalha, é aí que a gente engana o cérebro com a respiração funcional. Quando a gente inspira, o nosso diafragma sobe. Quando a gente solta, o diafragma desce e encosta no nervo vago. Então, é como se fosse um mecanismo de burlar o sistema simpático para que o parasimpático assuma o controle. Continuando, o que fazemos então?
a nossa respiração vai entrar numa contagem de 3 e vai sair numa contagem de 5. Não são segundos, gente, pelo amor de Deus, são 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, entra. 1, 2, 3, 4, 5, sai. A respiração não pode, a respiração funcional, essa respiração, que é para todos, ela não, você não pode segurá-la, não pode segurar o oxigênio dentro do peito. Você tem que inspirar e soltar. E ela tem que ser confortável. Não pode ser aquela coisa que você puxa todo o ar. Ela precisa preencher mais ou menos 80% da sua capacidade respiratória. Então, você vai precisar respirar nesse tempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Expiração sai em 5. Eu vou propor para você fazer isso agora. Eu vou colocar uma música que é chamada de música tecnológica, ou seja, a gente ajusta através do nosso sistema neurosensorial, através da nossa audição, o nosso batimento cardíaco descer para 70, 60 batimentos por minuto. Então, eu vou propor para você o seguinte, essa música que eu vou colocar tem 2 minutos e 44. Durante esses 2 minutos e 44, você vai fazer essa respiração e depois eu quero que vocês escrevam para mim se vocês estão se sentindo bem ou não. Quero que me falem a verdade. Vamos recapitular. O ar entra em 1, 2, 3. O ar sai 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser confortável. Enche só 80%, não precisa inspirar todo o ar. Ela tem que ser confortável, você tem que estar sentado para o seu diafragma conseguir descer e encostar no parasimpático. Ele precisa fazer essa ligação, ele desceu e encosta num lugarzinho do nervo vago para fazer essa massagem, essa enganação do seu cérebro. Eu vou colocar aqui a música para vocês vão, se preferencialmente de foninho, vão fazer respiração. Se vocês quiserem usar a ajuda das mãos aqui no peito para guiar, eu geralmente quando eu faço, eu bato 3 vezes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Isso ajuda também a ser um marcador cerebral, para você focar, para você tirar o foco de outras coisas e você se concentrar no seu tato. É usar o seu sistema sensorial ao seu favor. Você utilizar o seu sistema fisiológico, utilizar seu corpo a seu favor. Combinado? Sim ou não? Escrevam aí para mim. Todo mundo pronto? Maravilha! Ah, vocês estão acordadinhos. Achei que vocês tinham dormido. Vou colocar a musiquinha. São 2 minutos e 44. Nesse momento, prestem atenção. Usa as mãos, ou se vocês quiserem baterem com a mão 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 na perna, tá joia também. Mas lembre-se, a língua não pode encostar no céu da boca. Tem que relaxar no maxilar. Entra pelo nariz, sai pela boca. Vamos colocar a música para vocês, queridos. Oka, eu não estou ouvindo a música. Vamos lá, vamos iniciar de novo.
Alguém diz aí para mim se começou. Peraí que eu vou só tirar aqui de novo e tentar compartilhar para vocês. Beleza. Vamos lá, vou tentar compartilhar aqui pelo celular, ao invés de colocar pelo... Compartilhar. Apareceu para vocês a tela aí? Apareceu, né? Tá. Peraí, agora já apareceu o controle aqui de áudio para mim. Meu áudio não tá indo? Não, ainda não saiu o áudio. Beleza, peraí. Deixa eu apertar play de novo. Vou tentar compartilhar pelo celular para vocês fazerem. Os treinos, eles precisam começar, gente, sempre com um pouquinho, tá? A gente começa com 2, 3 minutinhos, 2 vezes no dia, e a gente vai aumentando progressivamente o, o tempo, conforme a gente vai progredindo. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Aqui, meu Deus. Música. Aqui. Tá chegando o áudio, gente? Não, cara, o áudio não tá entrando. Poxa vida, queridos. Peraí, vamos lá ver. E agora? Agora sim. Oi.
Opa, meu microfone estava desligado, desculpa. Voltamos, todos fizeram respiração, conseguiram se conectar pelo menos um pouco? Escrevam aí para mim. Fala para mim, vocês se sentem mais tranquilos? Nossa, já acabou. Se sentem mais tranquilos? Estão sentindo, às vezes dá até vontade de bocejar, né? Gente, não tem nada de místico ou mágico nisso. Uma vez que você respira, você inspira pelo nariz, expira pela boca mais prolongadamente, o seu sistema nervoso simpático baixa as emoções ruins, baixa a adrenalina, baixa cortisol. Isso é um treino fundamental para a vida da gente que hoje é corrida. Isso tem muito embasamento científico, eu vou mostrar aqui para vocês a quantidade de estudo e de coisas sobre respiração funcional e o quanto ela impacta a vida da gente de uma maneira extremamente positiva. Vocês imaginam se a gente aprendesse isso na escola, quando a gente era criança? A situação ia ser completamente diferente, o aprendizado ia ser diferente. Aqui, gente, eu coloco para vocês alguns dos estudos que tem no PubMed, mas tem muita coisa. Aqui a gente fala sobre a correlação da função respiratória com atividades funcionais de exercício, falando sobre a respiração profunda, falando sobre o impacto respiratório dessa terapia respiratória, fala sobre o efeito da respiração consciente no estresse e na saúde mental. Tem muita coisa no PubMed, tem muita coisa sendo falada sobre respiração. É claro, eu não vou usar frase clichê, eles não querem que você saiba sobre isso, mas é algo que não custa nada, custa R$0, gente. Se vocês conseguem se autorregular respirando, por que vocês vão ficar comprando tanto remédio para tomar o tempo todo e buscando soluções e buscando suplemento e buscando... Não tem sentido. Então, claro que é algo que a gente precisa falar mesmo, porque isso é acessível para todos, é democrático, respirar é democrático, todos nós precisamos respirar. Isso é uma área que é trabalhado também na psiconeuroimunologia, que é o campo científico que estuda como a mente, o sistema nervoso e a imunidade se comunicam. Isso, eu trouxe para vocês aqui também um estudo científico que fala sobre esse treino e as modificações que ocorrem no cérebro da gente, como a nossa resposta até às vacinas melhora com uma respiração funcional. Isso é mais do que sensacional. E assim, é o que eu falei para vocês, não é nada mágico, gente, é só respiração. Ela pode ser adaptada para quem tem desvio de septo, quem tem rinite, sinusite, quem tem adenoide hipertrófica, tem vários tipos de adaptação, é isso que eu estou trabalhando com Neuroemotion, e tem surtido um efeito incrível nas pessoas, inclusive crianças. E por que eu coloquei no objetivo da palestra que a gente tem que falar sobre questões éticas? Porque tem muitos profissionais trabalhando dentro da área da saúde cansados, exaustos, e que eles mesmos não fazem uso dessas práticas. Eu falo para vocês com propriedade, porque eu mesma não utilizava a respiração funcional. E quando eu descobri ela, foi como se eu tivesse descoberto a lâmpada, não para a sociedade, mas para mim. Nós que somos profissionais de saúde, deixamos de mostrar para as pessoas o exemplo das coisas, porque se eu estou autorregulada emocionalmente, eu consigo ensinar as outras pessoas a se regularem emocionalmente também. E isso começa desde o meu atendimento como gerontologista, com pessoas mais de 70, 60, 80, que chegam num estado extremamente fragilizado, com excesso, um calhamaço, um polifarmácia, tomando muito medicamento. E isso também vai também para as crianças,
que acabam não processando, não sabendo ainda, não foram ensinadas a processar os seus próprios sentimentos. Isso vai também para nós mulheres, isso vai também para os homens que nunca foram ensinados a lidar com os sentimentos, porque eles nunca foram incentivados desde pequenininhos a lidar. Então, chega na vida adulta, eles entram em conflito, dá aquele boom na mente. Agora, o que eu faço? Eu não aprendi a elaborar e falar dos meus sentimentos. E a respiração, ela entra nisso. Primeiro, a gente acalma essa pessoa. Aquela pessoa que está entrando numa cirurgia, aquela pessoa que está indo para um atendimento médico e está incomodada e está com medo, aquele paciente oncológico, aquele paciente que está em cuidados paliativos, que está extremamente nervoso e agitado, também você no seu dia a dia, que está lidando com um cliente difícil, você que está lidando com um parente difícil, você está lidando com pessoas no seu dia a dia que acabam te desestruturando e desestabilizando. Então, muitos profissionais da área da saúde, principalmente no que se chamam de integrativa, eles têm se destacado porque eles fazem uma escuta profunda do paciente, e o tempo de consulta deles não é igual no SUS, onde o médico olha para você, em 5 minutos ele te dá uma receita com mais de 30 remédios, você vai para a farmácia, gasta metade do seu salário se não tiver disponível na farmácia do SUS, e ali você não sabe nem para que você está tomando. Então, quando a gente oferece presença real, essa relação terapêutica com o paciente é muito proveitosa, porque a saúde mental começa na respiração, mas também na maneira como a gente lida com o paciente, na maneira da gente acolher o paciente. As pessoas precisam se acolher mais, como a gente acolhe as pessoas que a gente mora, certo? Isso é um diferencial enorme dos profissionais que atuam na área particular, e isso não deveria ser só na área particular, deveria ser para o atendente da UPA onde você vai, até o médico, até o diretor desse pronto atendimento. A respiração, o tratamento digno, a escuta, deveria existir em todos os setores da área da saúde e, se possível, em todo lugar do mundo. Porque se a gente é escutado, os nossos sentimentos são validados, a gente consegue lidar melhor com as nossas próprias frustrações e ter um ritmo de vida muito mais calmo e muito mais tranquilo. A saúde mental, ela tem muitas camadas para serem faladas. E eu queria falar para vocês que a ciência não explica tudo. Ainda, enquanto cientistas, dentro da área de oncologia, imunologia, neurociência, neurologia, neurofisiologia, como funciona o cérebro, a gente não sabe muito ainda, mas estamos estudando profundamente a consciência, as emoções, a subjetividade e o vínculo humano, principalmente o vínculo humano. Quando a gente fala de relações humanas, a gente acaba entendendo isso como as interações sociais dentro da nossa família, mas não é. As nossas interações sociais precisam ser com qualidade dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da faculdade, dentro da escola, dentro de todos os ambientes. Precisa ocorrer uma verdadeira mudança e uma vontade de querer mudar, para mudar o estilo de vida. E eu não estou propondo para vocês algo extremamente difícil. Eu agora gostaria de propor para vocês que vocês apliquem essa respiração durante uma semana, uma semaninha só da vida de vocês, e depois eu gostaria que vocês viessem me falar lá no meu Instagram. Não adiantou nada, não resolveu nada. Eu duvido que não vá mudar nada, que não vai mudar como você dorme, que não vai mudar como você se sente, que não vai mudar a escolha que você vai fazer para a sua vida em todos os aspectos. Porque quando a gente está nervoso, a gente está estressado, a gente não escolhe comer bem, a gente não escolhe bons hábitos, a gente não escolhe bons relacionamentos, a gente não escolhe deixar as coisas para lá. A gente sempre escolhe aquilo que vai nos estressar e nos fazer mal. Eu faço um convite para vocês, que é vocês testarem isso por uma semana, 2 vezes no dia, quando vocês acordam, no horário de almoço, e antes de dormir, pegarem uma música que relaxe vocês. Uma música clássica, uma música de meditação, um louvor, que vocês decidirem escutar, que seja com uma batida
lenta para o coração de vocês não acelerar e vocês fazerem 3 minutos, 2 vezes no dia durante uma semana. Eu vou garantir para vocês que pelo menos o sono de vocês vai reduzir. A maneira como vocês lidam com vocês mesmos é uma sensação de autopertencimento e principalmente de conhecimento. Quando você retoma o controle de você mesmo, respirando, se dando foco, se dando atenção, as coisas mudam para você, o seu sistema imunológico muda. A oncologia tem muitos estudos aí falando sobre os cânceres, que principalmente são muito somatizados e piorados com a falta da saúde mental. Hoje eu fui numa rádio, conversei com a radialista e ela me compartilhou várias histórias de pessoas que, infelizmente, acabam não lidando bem com os sentimentos, e a gente vê que isso tem um impacto profundo na saúde fisiológica. Em primeiro lugar, a saúde mental. Se você tem uma saúde mental muito bem estruturada, o seu sistema imunológico trabalha bem, o seu corpo trabalha bem, o seu cérebro trabalha bem, toda a sua vida vai trabalhar bem. Cuidem da saúde mental de vocês, pratiquem respiração funcional, é de graça, gente. E treinem isso na vida de vocês, ensinem as pessoas a fazerem também. É uma forma de regulação química, científica, com respaldo. Todos os meses, eu vou vir uma vez por mês aqui fazer uma palestra sobre algum tema, e a maior parte das pessoas aqui que assistiram a palestra já estão no grupo da Neuroemotion, e eu vou compartilhar as informações das próximas palestras lá. Essas palestras vão ser gratuitas, vão ser online, provavelmente vão ocorrer de sexta-feira nesse mesmo horário. Eu deixei aqui o meu e-mail e deixei o meu telefone. Só que eu vou compartilhar por mesmo questão de organização mental, psicológica, essas informações lá nesse grupo de Neuroemotion. Porque fica difícil. Até hoje eu acabei compartilhando com algumas pessoas o link individualmente, mas está cada dia, graças a Deus, está cada dia mais difícil eu conseguir compartilhar com todo mundo esse conteúdo. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que esse conteúdo agregue na sua vida, que a sua saúde fisiológica melhore, que a sua saúde imunológica melhore. Eu vou pedir para vocês, quem tem alguma dúvida, quem quer conversar, interagir, esperem um pouquinho que eu vou encerrar minha gravação aqui. Antes, para quem vai assistir posteriormente essa palestra, esse conteúdo vai ficar disponível futuramente online. Vocês, né, quando estiver assistindo isso, vai ser gravado, né? E quero muito agradecer a presença de todos. Antes de eu encerrar a gravação aqui, não saiam daí. Vou encerrar a gravação e a gente já volta a falar, tudo bem?